O que aconteceu no dia de ontem foi tão insano que não vai dar nem para fazer uma introdução. O papel da mídia e do governo tentavam dar suporte às ações da justiça brasileira em mais uma ação da Polícia Federal em cima de bolsonaristas. Dessa vez, diretamente falando do filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Durante anos e anos acusando, sem nenhuma prova, de ser o chefe do gabinete do ódio de uma milícia digital, que eu já disse aqui, nunca existiu. E é óbvio que eu posso falar apenas por mim, é o que eu vou fazer aqui. Eu nunca recebi uma mensagem do Carlos ou do dito gabinete do ódio me pedindo um retweet que fosse uma postagem ou matéria. Portanto, para mim, nunca existiu. Mas narrativa contra opositores políticos e a mídia, em especial a Globo, que é uma concessão pública que recebe milhões e milhões do nosso dinheiro, são de forma explícita opositores políticos de Bolsonaro. E é importante reprisar isso novamente porque, como vimos nessa segunda-feira, uma informação enviesada não pode ser usada como fonte segura de informação. E esse fato ditou essa segunda-feira, como eu disse, dia de mais uma ação da Polícia Federal. Antes da gente começar, também nessa segunda foi anunciado pelo governo federal o déficit de 230 bilhões de reais em 2023. O segundo pior da história, perdendo apenas em 2020, ano de início da pandemia. E outra questão anunciada nessa segunda é que o gás de cozinha, o diesel e a gasolina estarão mais caros a partir do dia 1º de fevereiro. A justificativa é que o governo está sem espaço de cortes. E é interessante esse motivo, já que na semana passada nós descobrimos que a Cissa Guimarães fechou um contrato de quase 1 milhão para apresentar um programa que ninguém vê na TV Lully e que o seu maquiador vai receber 16 mil mensais pagos por você. Uma outra coisa importante que aconteceu foi a reunião do CONAI, a Conferência Nacional de Educação, onde se reúnem os delegados que definirão um plano educacional nacional que será apresentado ao Congresso e vai ter validade de 10 anos. E esse aqui foi um dos momentos dessa conferência. E aí, gostou? Se você não viu essas coisas por aí, é porque provavelmente você estava entretido com o espetáculo promovido pela mídia e pela justiça. Mas a gente já chega lá. Eu não sou jornalista, mas aqui eu vou fazer jornalismo. Você precisa entender o que realmente está acontecendo e eu vou ser bem didática, porque eu não quero dar uma de Daniela Lima. Em 2020, Ramagem chega à ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. E é importante ressaltar que o Ramagem não esvaziou a pasta e fez novas contratações. Ele manteve muitos dos funcionários de carreira que lá estavam, inclusive desde a gestão anterior. Eu não coloquei nenhum policial lá em respeito, porque o policial é de fora, realmente. Ou seja, o papo de ABIN paralela ali não existia, porque só havia oficiais de inteligência de carreira, inclusive que trabalharam em outras gestões. Já em 2022, ao observar o uso de um software contratado em 2018, onde, segundo o próprio Ramagem, não estava registrando corretamente o uso pelos operadores, ele abre uma sindicância e chama a corregedoria para uma investigação do que é que estava acontecendo. Essa investigação da ABIN, dentro da própria ABIN, foi acionada pelo próprio Ramagem, onde o alvo era o famigerado First Mile, software mencionado no inquérito aberto. Beleza, um outro fato importante a ser revelado é que o mesmo Ramagem, em determinado momento, suspeitou que um servidor da ABIN, o senhor Paulo Maurício Fortunato, fosse o responsável por estar apagando as consultas feitas no software First Mile, e por essa suspeita o exonerou da Agência Brasileira de Inteligência. Mas esse senhor Fortunato não era um qualquer desconhecido. Não, senhor, já que em 2008, no governo Lully, época em que já era servidor da ABIN, ele foi afastado do cargo por ser suspeito de instalar escutas ilegais contra ministros da Suprema Corte e enfrentou até uma CPI sobre o caso. É interessante pensar que, na época, um segurança de Barroso achou uma escuta ilegal e o ministro até se manifestou, dizendo que essas escutas ilegais precisavam acabar. E foi só essa declaração que eu encontrei do Barroso sobre o caso. Tá.
Anos depois, o senhor Fortunato retornou à ABIN. Ramagem já explicou que não mudou o quadro de servidores em respeito aos profissionais, mas o exonerou quando as suspeitas recaíram sobre ele. Já em abril de 2023, no novo governo Lula III, o senhor Paulo Fortunato é recontratado para trabalhar na ABIN, agora com um cargo melhor. Ele seria o secretário de Planejamento e Gestão de Inteligência, o número 3 da ABIN. Porém, em 20 de outubro de 2023, a Polícia Federal faz uma operação de busca e apreensão na própria ABIN, justamente para investigar o uso indevido desse software, o First Mile. E nessa operação, a Polícia Federal conseguiu na Justiça o afastamento, sabe de quem? Dele mesmo, do Paulo Fortunato. Mas não para aí, já que a operação da Polícia Federal encontrou 170 mil dólares, cerca de R$1 milhão em dinheiro vivo, na casa do senhor Fortunato. Obviamente, mais uma pessoa que não confia no sistema bancário brasileiro. No dia 24 de outubro, 4 dias após a operação da Polícia Federal, Fortunato é novamente exonerado. Já no dia 26 de outubro, a matéria do G1 nos contou que, abre aspas, nos bastidores, integrantes do Planalto descartam a demissão de Correia, pois atribuem a uma guerra entre PF e ABIN. No entanto, concordam que há um desgaste na atual gestão, já que Correia indicou os nomes dos servidores que estão na mira da PF. Fecha aspas. Correia é o chefe da ABIN. Ou seja, o diretor da ABIN, responsável pela contratação, dentre outros, de Fortunato, não seria demitido porque o Planalto estava vendo tudo aquilo como uma briga entre a Polícia Federal e a ABIN. Briga pelo quê? Gostaria muito de saber. 3 meses após tudo isso, já em janeiro de 2024, foi a vez da Polícia Federal avançar para cima de Ramagem, o diretor da ABIN, que pediu que uma investigação fosse feita sobre tudo isso. Só para lembrar. Em 22 de janeiro, foi feita a quebra do sigilo do Ramagem. Em 25 de janeiro, ele sofreu busca e apreensão. A fundamentação? Bom, Ramagem supostamente estaria espiando, via ABIN, desafetos da família Bolsonaro, além de processos sigilosos. Também foi encontrado em posse do Ramagem um computador da ABIN. Porém, no dia seguinte, a própria ABIN informou que o Ramagem não possuía o token de acesso para acessar os dados da agência. Logo, não possuía mais acesso ao sistema. Ramagem sofreu busca e apreensão dias após a busca e apreensão feita na casa e gabinete do também parlamentar Carlos Jordi, onde comentamos no último vídeo, né? Teve a operação embasada numa foto de contexto falso e uma frase em conversa de WhatsApp, onde era chamado de meu líder. Também no dia 25 de janeiro saiu a seguinte matéria. Sob Lula, a ABIN dificultou investigações sobre ações ilegais, diz Polícia Federal. Representação ao STF aponta possível conluio de Arapongas com a alta cúpula da gestão de Luiz Fernando Correia, indicado ao comando da ABIN pelo petista. Bom, aqui a matéria está dizendo que a Polícia Federal está alegando que existe um conluio de espiões com a alta cúpula da gestão do atual chefe da ABIN, que foi indicado pelo Lula. Mas geral nem deu muita ideia para esse dedo na cara que a PF meteu na ABIN. Mas tá, vamos avançar para domingo, 28 de janeiro. Domingo, dia da super live de Bolsonaro e seus filhos, onde mais de 450 mil pessoas acompanharam simultaneamente. Nessa live, o presidente Bolsonaro se despede dizendo que ele tem que ir porque no dia seguinte ele ia pescar. Então, pessoal, estamos juntos, vamos em frente, o Brasil é nosso. Estou com 68 anos, mas com gás aí que do moleque de 20 para trabalhar por ocasião das eleições do corrente ano. Amanhã vou dar uma pescadinha aqui na área, estou um pouquinho queimado aqui, mas depois do carnaval, com todo o gás aí, vamos estar juntos. Um abraço. Grava essa informação. E aqui, eu tô fazendo esse vídeo na madrugada do dia 30 e até o momento, apenas nos canais do presidente Bolsonaro e do Eduardo, já temos mais de 3,8 milhões de visualizações. Apenas um detalhe. Nós derrotamos o bolsonarismo. Mas beleza, na manhã a live de Bolsonaro, segunda-feira, estoura mais uma operação da Polícia Federal. Dessa vez, em cima do Carlos Bolsonaro. A Polícia Federal foi até a casa de Carlos, ao seu gabinete e em seguida a casa em Angra dos Reis, onde os filhos estariam reunidos com Bolsonaro após a super live. Foi aí que o negócio ficou nos moldes venezuelanos. A única coisa que nós sabíamos era que o Carlos não estava no Rio de Janeiro e sim em Angra com o pai. De resto, a gente ia ter que aguardar. Mas a palavra aguardar não cabe em Daniela Lima, uma jornalista militante de forma explícita, que trabalha na Rede Globo, a maior emissora do país. Também de forma explícita, opositora política e ideológica de Bolsonaro. Porque, por mais que digam, nós não somos mané, né? E também a Globo nem fica tentando esconder.
Sendo a emissora uma concessão pública que recebe milhões e milhões por ano do seu dinheiro, pagador de impostos. Porque o governo não tem dinheiro, ele pega o seu dinheiro e distribui da forma que ele achar melhor. E olhando por esse lado, Lula achou que o melhor seria dar para a Globo mais de 260 milhões de reais em 2023. Bom, começou com o novo padrão do jornalismo. Uma pessoa, nesse caso Daniela Lima, com o celular na mão, recebendo mensagens ao vivo e lendo para o telespectador como se aquilo de fato fosse uma notícia sem nenhuma apuração do fato. Alguém, não sabemos quem, mandou uma mensagem para ela e ela leu ao vivo, dando aquilo como um fato real. Foi assim que a Daniela Lima promoveu o Dia da Fake News na Globo. E eu sei que vocês já devem ter escutado a exaustão, mas nós vamos ouvir o áudio completo das mentiras divulgadas por essa jornalista ontem, porque ela causou uma avalanche de mentiras distribuídas pela mídia, tendo ela e o seu relato como fonte. Vamos ouvir, e a imagem é para que vocês saibam que é assim que ela apresenta os tais fatos, lendo mensagens não apuradas ao vivo que ela recebeu no celular. Força, guerreiros! A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Atenção, 9 horas e 52 minutos, informação em primeira mão que você vê aqui na Globo News. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. Não é só essa informação que eu trago para vocês, embora este seja o fato mais importante no dia de hoje e traga aqui o tamanho da interseção, o tamanho da interferência que havia entre os aparelhos públicos de segurança que teriam sido sequestrados para favorecer diversos interesses da família Bolsonaro e o que de fato aconteceu. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da ABIN entre seus pertences. Para elencar aqui, eu acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos saem de barco de Angra dos Reis. Cara, eu só pensei naqueles filmes tipo Missão Impossível, sabe, galera pulando na lancha. O fantástico mundo de Daniela. Então ela afirmou que o Carlos tinha imposto o computador da ABIN e que o Bolsonaro e seus filhos, meteram o pé de barco ao ver a Polícia Federal. Galera, todos os veículos de mídia imediatamente começaram a dar a notícia. Mas não só os veículos de mídia, todos os parlamentares de esquerda e todos embasados pela afirmação categórica da Daniela Lima. Boulos, Contarato, Glaze, Samia Bonfim, Lidbeck Faria. Cara, todo mundo que vive pedindo o PL da censura para acabar com as fake news na internet, basicamente. Na sequência do escândalo causado por Daniela Lima após ser pressionada, a Polícia Federal, em entrevista à Veja, desmentiu que um computador da ABIN tivesse sido encontrado com Carlos. E mesmo após as postagens avisando que a Polícia Federal tinha desmentido a informação, a Daniela Lima sustentou ao vivo que a sua fonte mantinha o que havia dito, de que Carlos tinha um computador da ABIN da Polícia Federal e que eles fugiram de barco, numa das cenas mais repulsivas do dito jornalismo profissional dos últimos tempos. A repercussão foi monstruosa, galera. Não se falava em outra coisa na internet. E no meio disso, os internautas lembraram muito bem um fato extremamente importante. STF decide que imprensa pode ser responsabilizada por fala de entrevistado. A punição, segundo o tribunal, se dará somente em casos de indícios concretos de falsidade da imputação ou se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação dos fatos e na divulgação de tais indícios. E aí, vocês acham que a Daniela, com o celular na mão, observou o dever de cuidado na verificação dos fatos e da divulgação dos indícios? Vocês acham? O que sabemos é que as tais afirmações falsas foram feitas às 10 da manhã e apenas às 5h21 da tarde a Globo se manifestou dizendo: errei, fui moleque. Não, mentira. Na verdade, teria sido bem mais digno se eles tivessem feito isso. Na verdade, eles soltaram essa matéria aqui. Correção. Computador da ABIN não foi encontrado com Carlos Bolsonaro. Correção.
Aí, dentro da correção, eles contam que o computador da ABIN encontrado, na verdade, foi na busca e apreensão em cima de um militar, ex-assessor do Ramagem. Mas aí tem um outro detalhe. A esposa desse militar é servidora ativa da ABIN. E nessa, meu amigo, nem Joel Pinheiro, que é lulista, segurou o BO e disse o seguinte, abre aspas, em vez de computador da ABIN estava com Carlos Bolsonaro, o correto era, computador da ABIN estava na casa de funcionária da ABIN. Fecha aspas. Mas aí eu fiquei curiosa para saber o porquê o tal militar estaria no meio dessa operação. E o que eu encontrei, sendo mais próximo de um motivo, foi na coluna do Igor Gadelha do Metrópolis, que dizia assim, policial federal investigado por ABIN paralela promovia Carlos Bolsonaro nas redes. Agente da PF afastado usava redes para compartilhar conteúdo do filho de Jair Bolsonaro, que chamava pelo apelido de CB. Carlos Bolsonaro. É uma coisa muito íntima, devia ser só algo deles. A matéria ainda conta que entre julho e novembro de 2020, o suspeito teria compartilhado 13 conteúdos de Carlos Bolsonaro ou ligados a ele em sua conta do Twitter. Um exemplo desses compartilhamentos é esse aqui, onde ele diz, boa CB, após o Carlos postar que foram entregues mais de 1.000 quilômetros de obras em rodovias em todo o Brasil. É muito criminoso isso. A suspeita sobre Carlos Bolsonaro é que ele recebia informações privilegiadas, secretas, sigilosas. E a base disso, calma que eu já chego lá. Antes, parando aqui para dizer sobre a mentira da fuga de barco. Na verdade, o Bolsonaro e os filhos saíram para pescar, conforme anunciado na noite de domingo. Amanhã vou dar uma pescadinha aqui na área, tô um pouquinho queimado aqui. E aí, quando eles souberam da operação, eles retornaram para casa para acompanhar as diligências, onde a própria Daniela Lima exibiu um vídeo mostrando Bolsonaro e Carlos tranquilos, se despedindo dos agentes da Polícia Federal. E sobre isso aí não teve correção alguma, tá? A Globo e a Daniela apenas fizeram de conta que não tinha acontecido. Se eu não falar mais sobre isso, não aconteceu. Jornalismo profissional. Com certeza o problema é a internet. Outra coisa que a Daniela Lima postou em suas redes sociais foi o seguinte. Atenção! Bruno Tavares informa que a Polícia Federal aguardava Bolsonaro no imóvel, pois delegado entende que precisa apreender celulares de todos os que estão no imóvel. Casa em Angra. Não só o de Carlos Bolsonaro. Estavam na casa Flávio, Eduardo, Jair e Carlos. Veja bem, Daniela Lima está dizendo que o delegado queria apreender os celulares de pessoas que não estavam no mandado autorizado pela PGR e pela Suprema Corte. Vamos de novo? Daniela conta que um delegado da Polícia Federal queria apreender celulares de pessoas que não constavam no mandado de busca autorizado. E aqui nós estamos falando de um ex-presidente da República, um deputado e um senador. Não aconteceu, mas acabaram levando o tablet do assessor do presidente Bolsonaro, que mesmo após ligar o aparelho para mostrar que o aparelho era dele, a Polícia Federal recolheu dizendo que iam levar do mesmo jeito, que iam mandar para perícia para ver se era dele mesmo. Gente, isso é proibido e pode gerar não apenas um abuso de autoridade, como a nulidade da operação. Mas quem liga, né? O importante é quantos peixes se pode pescar em uma pescaria. E os juristas, ó, tudo em silêncio. Tá, vamos à fundamentação da busca? Logo após a operação, a mídia, como de costume, antes de todo mundo, teve acesso às decisões tanto de Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, surpresa, como da PGR. A materialidade apontada por ambos é um print de uma mensagem que a assessora de Carlos, primeiro, em alguma data não mostrada, envia uma mensagem dando parabéns ao Ramagem pela nova fase de sua vida. Em seguida, no dia 9 de outubro, domingo, supostamente Ramagem responde: muito obrigado, não tinha visto a mensagem, ficou para baixo. Conte comigo, agora vamos eleger nosso presidente Bolsonaro. Beijo. Na sequência, em 11 de outubro, terça-feira, a assessora de Carlos envia: bom dia, tudo bem? Tô precisando muito de uma ajuda. E finaliza com uma data desconhecida, porque o print no lugar da data mostra apenas um hoje. No lugar da data tá só hoje. Uma mensagem contendo o nome de uma delegada, de um escrivão e 2 números de inquéritos que supostamente envolveriam Bolsonaro e os filhos. E fim. É
isso. Não tem resposta do Ramagem, não tem o que especificamente ela estava pedindo, o que se deu a coisa, não tem nada, era só isso aí mesmo. E essa mensagem foi usada para embasar a operação dessa segunda. Mas por que eu repeti as datas e os dias da semana que essas datas caíram? Porque na decisão, de fato, não tem menção a quando essas conversas aconteceram. Mas a imagem desse print veio após a menção a 2020. Logo, a mídia entendeu que as mensagens também seriam de 2020 e assim divulgaram. Porém, uma olhadinha no calendário e você veria as referidas datas e os dias da semana. Batem apenas com o calendário de 2022. Ano eleitoral. E é por isso que o Ramagem estava dizendo que tinha que eleger o presidente Bolsonaro. E só para constar, outubro de 2022, o Ramagem não estava mais na ABIN. O Bastidor fez uma matéria analisando essa operação e eu recomendo a todos vocês que leiam. É essa aqui, ó, análise, a operação do print. E nessa matéria eles contam que os números de inquéritos passados por Luciana, supostamente, a Ramagem ou sua assessora, sequer estavam relacionados a Bolsonaro e seus filhos. Porém, uma fonte aberta diz que, na época, existiam investigações em andamento que poderiam interessar aos sujeitos, mas que, por isso, talvez, eles não tinham os números corretos. É isso. Esse é o fundamento. Fim. Agora outros pontos importantes. Noblar, vovó Mafalda, no dia 28 de janeiro postou: achou pouco? Polícia Federal prepara mais operações contra bolsonaristas. Gabinete de Alexandre de Moraes no STF cuida de casos de interesse do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí, no dia 29, teve a operação e o Noblar meteu essa aqui: Polícia Federal suspeita de vazamento da operação contra Carlos Bolsonaro. Aí eu fiquei tipo, ué, mas você falou que a PF estava preparando novas ações contra bolsonaristas e no dia seguinte está suspeitando de vazamento? Really? Outra coisa, a SECOM, órgão governamental, é obrigado por força de lei a manter o princípio da impessoalidade. E ela passou o dia inteiro fazendo chacota da operação através de perfis institucionais. Aí a gente fala: ah lá o PT, chefe de Estado, celebrando uma ação do Estado contra desafetos políticos. Óbvio que é uma perseguição. Aí a mídia vai lá e... concorda comigo? Chocada. Todos os jornalistas caíram de pau em cima das postagens, deixando claro que são por coisas assim que o lado de cada muro anuncia uma perseguição. E que postagens dessa forma apenas confirmam o que nós falamos, que foi tipo um presente para a ala bolsonarista. Galera, todo mundo, ninguém passou pano. Mas a Globo, depois de ter propagado a fake news sobre Carlos e Jair Bolsonaro, chamou sabe quem para dar o seu lado da história? O Paulo Pimenta, o ministro da SECOM. Entenderam? Para encerrar, a Natuza Neri, ao fim do dia de ontem, diz que achava possível que a operação de ontem casasse com as investigações de lá atrás, das milícias digitais, onde a denúncia de ninguém, porque não existe uma denúncia formal em cima de ninguém, que Carlos Bolsonaro era o líder do gabinete do ódio. E isso não choca ninguém, porque na mesma noite de ontem, era isso aqui que estava sendo comentado na CNN. É uma situação, é um período, são tempos tão extraordinariamente complexos que vejam uma situação que nós mesmos ponderamos, levantamos, debatemos, criticamos, de certa forma, que vamos completar agora em março 5 anos do primeiro inquérito de ofício no Supremo Tribunal Federal, que continua existindo, continua sendo prorrogado indefinidamente, e isso não é saudável. Talvez seja necessário. Talvez seja necessário. Saudável não pode ser. Mas não é saudável. Talvez seja necessário, mas não é saudável, né? Os inquéritos estão há anos abertos sem que nenhuma prova seja apresentada e alguém de fato seja indiciado. São anos, galera. Semana passada, após ser anunciada mais uma prorrogação do inquérito das milícias digitais, o Estadão não se aguentou e fez um editorial. Inquérito infinito. Só incompetência ou caprichos justificam a 9ª prorrogação do inquérito das milícias digitais. Gente, esse inquérito precisa acabar e alguém precisa ser indiciado, porque senão como é que vai fazer? Como é que vai ficar? Anos de investigação sem indiciar ninguém? Apenas soltando achismos para a mídia repercutir?
apenas colocando medo entre os citados dentro desse inquérito? Eu fui intimada pela Polícia Federal a prestar depoimento nesse inquérito, isso em 2021, logo depois do meu canal ter sido desmonetizado. E o meu marido infartou em seguida. As perguntas eram surreais, como se as pessoas que me interrogavam não fizessem a menor ideia do tipo de conteúdo que eu produzia. E só o fato de eu estar fazendo esse vídeo já me coloca como uma detratora que precisa ser calada. E a mídia, assim como os militantes da esquerda, vão aplaudir. Porque existe uma assessoria de combate à desinformação do TSE que acompanha tudo que nós postamos e possivelmente está assistindo esse vídeo para saber se algo que eu falei pode ser usado contra mim. E vocês sabem que eu não falei nenhuma mentira aqui, viu, galera do TSE? Vocês sabem. E eu sei que para vocês não tá fácil, mas imagina para quem tá dentro desses inquéritos sem fazer a menor ideia do que pode ter feito para desagradar tantos poderosos dessa democracia brasileira. Eu achava que opinião e oposição política eram pilares de qualquer democracia. Eu achava. Juninha. E enquanto boa parte da sociedade se indigna, o presidente do Senado se manifesta apenas para dizer que vai pedir os nomes dos supostos parlamentares que supostamente estariam monitorados pela ABIN paralela. Mas vem cá, nós não temos apenas a nós mesmos. Quem nos guarda não dorme. E eu não sei o porquê tudo isso está acontecendo, mas eu sei que quem durar mais, vence. Então, levanta a cabeça, princesa, nós estamos de pé. E galera, vamos falar muito desse assunto e muito mais no Te Atualizei News, que agora vem em 2 edições a semana com mais integrante da família. O Superman. Portanto, se você ainda não acompanha a nossa terapia em grupo, entra você também para a família no www.teatualizei.app e venha chorar as pitangas com a gente, porque eu juro, no final a gente ainda tenta rir de tudo isso. Desde já, meu muito obrigada a todos os membros da família. E para quem ainda não faz parte e quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Mas agora eu quero saber de vocês, onde que essas operações vão parar? Assim, eu acho que essa semana vai ser intensa, já que o recesso parlamentar acaba na sexta-feira. Logo, eu tenho uma teoria meio chapéu de alumínio, mas eu quero saber a sua. Então me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui. Democracia. Gostoso demais.